Olá, pessoal. Sexta vídeo aulas. O assunto, medicina legal. O tema, traumatologia forense. A particularidade, síndrome de Kemp, síndrome de Silverman, síndrome de Caffey, ou seja, síndrome da criança espancada, síndrome da criança maltratada, síndrome da criança sacudida, ou seja, maus tratos em crianças e adolescentes e seus reflexos na legislação penal. De vez em quando, em vez de maus tratos, aparecem sevícias. Qualquer forma de violência que seja perpetrada contra criança ou adolescente, no caso particular, sevícias. E essas sevícias podem ser físicas e elas podem ser psíquicas. Lembra que o Código Penal, no artigo 129, ele diz ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, o mundo psíquico também faz parte das lesões corporais. E muitas vezes a sevícia não é física, a sevícia é psicológica. E é importante que você veja que aquela criança que não fala, que não diz nada, mas o olho está sempre para baixo, ela está sempre submissa, ela pode estar sendo vítima de maus tratos. Ela pode estar sendo dominada por um agressor. E esse agressor intimida tanto que ela tem medo de falar. Então, o médico, o cuidador, aquele que observa a criança, ele tem que prestar atenção no corpo da criança, no comportamento psíquico da criança. Porque, como nós já mostramos na aula anterior, os ossos fraturados e a pele contam uma história que a criança submissa e maltratada e com medo, ela não tem coragem de verbalizar. O corpo fala por ela. Ok? É isso que nós estamos tentando estudar. Então vamos lá para a nossa sexta aula deste assunto. Medicina legal, traumatologia forense, síndrome da criança espancada, síndrome de Kemp, foi ele que deu esse nome, síndrome de Kemp, mas não foi ele quem começou esses estudos, tá? Você vê também lá a síndrome da criança espancada, síndrome da criança sacudida, você vê uma porção de nomes para este mesmo caso, tá? E no direito penal você vai lá para a Constituição, vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai para as leis que têm qualquer relação com a violência contra a criança e adolescente. Não pode ficar só com a medicina legal, não pode ficar só com a legislação penal ou processual penal, ok? Você tem que juntar isso tudo e fazer um pacote, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Na aula anterior, eu mostrei para você esse slide aqui, ó. Muito importante que você entenda como é que funciona o olho humano. Porque agora, na síndrome de Caffey, é muito importante que você entenda o que é uma hemorragia retiniana, o que é uma hemorragia que afeta os vasos da retina. Mas se você não sabe onde é a retina, você fica complicado. Então, aí eu estou mostrando para você como é o olho visto por dentro. Uma esfera, e o fundo dessa esfera ele é praticamente forrado por células especiais, chamadas cones e bastonetes, que pegam a energia luminosa e transformam em energia elétrica, que transmite, então, através do nervo óptico, lá para o cérebro, a informação visual. Ok? Então, a retina é essa parte que forra o fundo do olho. E a retina é preta. E a manifestação da retina, quando você olha o olho por fora, é justamente a pupila, aquele ponto preto que tem no centro da íris. Íris, aquela parte colorida. Íris azul, íris verde, íris castanhas, íris até preta,
mas a pupila é sempre preta. A íris é que é colorida. Chegamos até a ter casos em que uma íris da direita é verde, a do olho esquerdo é azul, mas a pupila é preta, porque a pupila é a visualização da retina no exame externo do olho, ok? Então vamos passar para a parte prática. O que vem a seguir? Olha lá. Você vê essas manifestações, aglomerações, tumultos, motins, e de repente a autoridade local, para poder coibir, para poder desmotivar aquele pessoal, usa o chamado spray de pimenta ou de outra substância qualquer que seja irritante para as mucosas, tanto para a mucosa ocular como para a mucosa respiratória. E isso aí incomoda bastante. De vez em quando, uma pessoa dessa comparece lá no Instituto Médico Legal e a alegação é que está com esse aspecto. Presta atenção agora. A pupila é a parte preta, visualização da retina. A íris é a parte colorida. Isso tudo aí está coberto por uma membrana transparente chamada córnea. Córnea transparente. Aí você vê mais para trás a conjuntiva. A conjuntiva é a membrana que cobre a parte branca do olho. A parte branca do olho se chama esclerótica. A parte branca do olho, ela é branca e opaca, a esclerótica. E a esclerótica é coberta por uma membrana transparente chamada conjuntiva. Pois bem, esse spray, ele vai irritar, ele vai fazer com que os vasos da conjuntiva, eles fiquem congestos, eles fiquem dilatados, então vem uma quantidade muito maior de sangue para o local, e aquele olho fica avermelhado, irritado, e aí começa a lacrimejar abundantemente, tentando desanimar a pessoa de permanecer naquele local. Dali algum tempo, meia hora, 1 hora, 2 horas, essa vermelhidão começa a desaparecer, os vasos voltam ao seu aspecto habitual e tudo retorna ao início. A pergunta é, essa pessoa sofreu lesão corporal? Claro que sim. Essa lesão corporal se enquadra no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º? Aí você examina os incisos do parágrafo 1º, não encaixa. Examina os incisos do parágrafo 2º, não encaixa. Então a solução é que isso aí é uma lesão corporal leve. É somente isso que o perito vai dizer. Agora, se vai haver responsabilidade criminal ou não, isso aí, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, ministro dos tribunais. Eles é que vão decidir. O perito vai dizer tão somente que houve uma lesão corporal leve. Quando perguntar qual foi o agente vulnerante, ele não tem elementos para dizer qual foi o agente vulnerante. Pelo histórico, aquilo que a pessoa está dizendo é admissível que seja um agente químico, mas o perito não tem como afirmar que isso foi causado por um determinado agente químico. Isso vai constar no histórico, mas não vai constar na afirmação do perito. O perito vai dizer que não tem elementos para dizer qual foi a causa dessa lesão corporal leve. E aos demais quesitos, não tem que responder, eles estão prejudicados. Ok? É assim que funciona o artigo 129 para esta lesão. Entretanto, muito parecido com isso, é essa imagem aqui. Olha lá. Agora você está vendo a pupila, que é a parte preta, a íris, que é a parte colorida, você está vendo a conjuntiva, que é a parte transparente, está vendo a esclerótica, que é branca e opaca, e está notando uma coisa interessante. Agora você não tem uma simples congestão dos vasos. Agora você tem uma hemorragia dos vasos subconjuntivais. Essa hemorragia dos vasos subconjuntivais, na medicina legal, é chamada de equimose. E quando a equimose ela tem um aspecto difuso, ela tem um aspecto espalhado, ela recebe o nome de sufusão. Sufusão. Alguns autores
preferem chamar de equimoma. Eu tenho receio desse nome equimoma, porque a terminação oma significa tumor. É mais ligado a hematoma. Mas os livros que estão na praça e que são vendidos e que caem nas provas estão dizendo que equimoma é sinônimo de sufusão, ou seja, uma equimose espalhada naquela região. Então está vindo aí uma equimose subconjuntival, ou seja, uma sufusão hemorrágica abaixo da conjuntiva. E uma coisa muito importante para a prova, muito importante, é que quando você tem uma equimose, à medida que o tempo vai passando, a equimose vai mudando de cor. Essa mudança de cor, essa variação cromática, cai muito em prova. É o espectro equimótico de Legrand de Soule. E à medida que essa tonalidade vai mudando, a gente calcula há quanto tempo essa equimose foi produzida. A gente pode ter uma ideia da idade da equimose. Isso ajuda muito para a gente analisar a criança maltratada, porque a criança maltratada apresenta equimoses com várias tonalidades. Apresenta escoriações com várias formações de crosta. Apresenta fraturas com vários tipos de calo. Mas no nosso caso aqui, é a equimose. Curiosamente, as equimoses subconjuntivais, elas começam vermelhas, evoluem vermelhas e acabam vermelhas. Ou seja, na região subconjuntival, a equimose não passa pelo espectro equimótico de Legrand de Soule. É isso que você vai colocar na prova. Se você usar um equipamento especializado, como se usa em oftalmoscopia, você vai perceber que também há mudança cromática. Mas essa mudança cromática a olho nu, a gente não consegue perceber. E o livro de medicina legal dizem que na subconjuntival, a equimose não passa pelo espectro equimótico de Legrand de Soule. É isso que você vai escrever na prova, percebeu? Então você está vendo aí uma equimose subconjuntival, uma sufusão hemorrágica, e essa sufusão hemorrágica que você está vendo aí, está dizendo que houve uma lesão. Essa lesão eu não sei qual foi o agente vulnerante que causou. Como eu não sei qual foi o agente vulnerante que causou, lesão corporal leve, e eu não sei qual foi o agente vulnerante causador da lesão. Ok? Muito bem. Agora, aproveitando o ensejo, que nós estamos envolvidos com o olho, olha só uma coisa muito importante. Agora você tem equimoses subconjuntivais. Só que agora, essas equimoses, elas são pontiformes. Quando a equimose tem a forma de um ponto, ela é chamada de petequia. Petequia. Essa palavra petequia, ela vem lá do passado, quando as pessoas eram acometidas da peste. A peste, um dos primeiros sinais da peste eram pontinhos vermelhos pelo corpo. Então começaram a chamar aqueles pontinhos vermelhos de pestequias, as marcas deixadas pela peste. E hoje em dia, nós temos aqui no nosso mundo as petequias. Então, o que são petequias? São equimoses. Só que são equimoses pontiformes. E aí, lá no passado, peritos famosos, Tardieu, foi um perito famosíssimo, francês, ele dizia que quando a pessoa tinha petequias oculares, significava que ela morreu asfixiada por sufocação. Então aquilo não era uma morte natural. A presença de petequias subconjuntivais significava que houve morte por sufocação. Então teria havido um crime. E muita gente naquela época foi guilhotinada porque Tardieu dizia que as petequias oculares significavam asfixia. E isso ficou durante muito tempo. Até que, graças a Deus, foi sendo descoberto
que aparecia petecas em quem morria de infarto, aparecia petecas em quem morria intoxicado, aparecia petecas em quem morria envenenado, aparecia petecas em quem morria após um grande esforço físico. Ou seja, as petecas podem aparecer em inúmeras situações da vida que não tem absolutamente nada a ver com asfixia. No entanto, se você é perito, legista, quando você encontra um cadáver que tem petecas oculares, você fica obrigado a procurar algum sinal, algum vestígio de que possa ter ocorrido uma asfixia. Mas, pelo amor de Deus, não diga que porque tem petecas oculares, houve asfixia. Percebeu? Cuidado com isso, eles usam muito isso na prova. Conclusão, ter peteca significa que houve asfixia? Não. Significa que pode ter havido asfixia, mas pode ter havido uma morte natural que não tem absolutamente nada a ver com asfixia. Entendeu isso? Está bem claro? Sem nenhuma dúvida? Então, essa imagem aí é para você guardar e não esquecer. As petecas subconjuntivais, elas não significam asfixia, mas já pensaram que elas fossem patognomônicas de asfixia por sufocação. Mas não são, entendeu? Isso é questão de prova. Muito bem. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula, professor? É que na nossa aula, aquela criancinha chegou lá no Dr. Caffey, o Dr. Caffey foi examinar aquela criancinha e não achou nenhuma lesão externa. Mas quando ele pegou o oftalmoscópio e foi fazer o exame do fundo de olho daquela criancinha, olha o que ele encontrou. Ele encontrou que os vasos sanguíneos que passam pela retina, agora eu já sei que retina é aquela camada celular que fica no fundo do olho. E se aquelas células que estão lá, os cones e os bastonetes, estão vivas, é que por ali passa alimentação por vasos sanguíneos. E na hora que você sacode a cabeça da criança, não é que sacudir a cabeça, sacudir o corpo da criança. Porque na hora que você sacode o corpo, a cabeça também sacode. Aí o que acontece? Alguns vasos da retina se rompem. E aí o exame de fundo de olho, a oftalmoscopia, pode denunciar a possibilidade, atenção, a possibilidade, porque tem uma porção de outras causas de hemorragia da retina que não tem nada a ver com a criança sacudida. Mas quando a criança é sacudida, pode aparecer as hemorragias retinianas. É isso que é uma das características marcantes da síndrome de Caffey, da síndrome da criança sacudida. Percebeu a hemorragia dos vasos da retina? Só se vê isso com exame com oftalmoscópio, só se vê isso com exame do fundo de olho. Olha uma outra imagem do exame de fundo de olho. Uma hemorragia da retina. Reparou? Agora a hemorragia está mais concentrada, está mais esparsa. Não importa. O que importa é que essa hemorragia nos vasos da retina, vou repetir, pode ser resultado da criança sacudida. Pode ser resultado. O perito não pode afirmar. É preciso uma série de investigações feitas pelo delegado de polícia, promotor de justiça, para chegar à conclusão e perguntar a ele se isso pode ser fruto de uma criança sacudida. Ele fala, pode. Mas se ele pode afirmar, isso ele não pode afirmar. Percebeu? Claro que tem alguns peritos que viajam na maionese e começam a se arvorar de perito, de delegado, de promotor e até de juiz do STF. Alguns fazem isso. As pessoas, às vezes, confundem o limite das suas atribuições. Então, vimos que na síndrome da criança sacudida é fundamental a hemorragia de retina. E agora você já conhece como é que funciona o olho. Já conhece o fundo de olho, já conhece a retina, já conhece a esclerótica, já conhece a coroide, já conhece a pupila. Ou seja, você está habilitado
a resolver as lesões que envolvem o globo ocular. Ok? Vamos lá, então. Vamos seguir. Síndrome de Kaufman, então, chamei a atenção aí para a hemorragia dos vasos da retina. Agora, lesões intracranianas, hemorragias subdurais e hemorragias subaracnoideas, que nós também já vimos na aula anterior. Ah, professor, mas eu não me lembro. Ah, por favor, dá um pulinho lá na aula anterior e verifica o que são meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E é muito comum na criança sacudida você ter hemorragias subaracnoideias e subdurais. Hemorragia extradural por doença, não. As hemorragias extradurais, elas são traumáticas. Isso já foi questão de prova, ok? E, além disso, o CAP encontrou também fraturas com idade diferentes. Ou não. Às vezes a criança só sofreu uma agressão. Mas quando sofre agressão continuadamente e tem fraturas, as fraturas apresentam consolidação de calos ósseos em várias idades diferentes. Agora, às vezes, não tem nenhuma lesão externa, nada. Aí o médico vai examinar o fundo de olho, encontra a hemorragia retiniana. Aí vai examinar o cérebro, encontra hemorragia subdural ou subaracnoideia. E não encontra nenhuma causa médica para explicar aquilo. Aí vem um histórico da investigação, mostrando que aquela criança é permanentemente sacudida. Aí a polícia começa a investigar. E aí ele diz, olha, eu não posso afirmar que foi, mas isto é compatível com a possibilidade. Percebeu? Pronto? Vamos tentar mudar de assunto então agora. Agora eu vou sair da síndrome de Kaufman e vamos entrar na síndrome de Silverman. É a mesma coisa. Só que agora o radiologista e pediatra Silverman, ele notou que apareciam crianças no consultório dele que apresentavam fraturas múltiplas. E essas fraturas múltiplas, elas tinham formação de calo ósseo, um mais recente, um intermediário, um mais antigo, um desaparecendo, outro aparecendo. Ou seja, essas crianças estão sendo fraturadas constantemente. Aí vem a mãe, aí vem o pai, vem o padrasto, vem o agressor e começa a mentir. Lembra da síndrome de Munchausen? Começa a mentir. Não, doutor, é que ele é muito arteiro, ele cai muito, ele está sempre se quebrando, está sempre brincando com os colegas, cai toda hora, ele anda de skate, cai toda hora, cada vez que ele cai ele se quebra, ele se machuca muito, não sei o quê, começa a mentir. Alguns dizem até, não, ele tem epilepsia, e quando ele entra na crise epilética, ele se fere todo, às vezes até se quebra. Essas mentiras são compatíveis com o que ele está contando. O perito só vai dizer que tem lesões com idades diferentes e vai dizer só isso. Se a lesão é leve, grave ou gravíssima. Presta atenção, é só isso. Tanto que o Silverman, na época dele, ele falava assim, curioso, lesões tão estranhas, mas eu não sei o que é isso. Depois o Kemp é que foi dizer que aquilo era a síndrome da criança espancada. Percebeu? Mas quando se fala em Silverman, o Silverman já foi um dos criadores daquilo. Quando se fala em Kaufman, o Kaufman já foi um dos criadores daquilo. E se você for lá atrás, peritos como Tardier já tinham visto isso há muito tempo atrás, mas não conseguiram juntar as peças. Quem conseguiu juntar as peças e mostrar que era síndrome da criança espancada foi o Kemp, que até hoje tem nos Estados Unidos um centro de recuperação de crianças maltratadas, crianças espancadas. Ok? Muito bem? Dito isso, agora vamos passar para a parte médico-legal realmente. Vamos lá? Tivemos isso aí de um quadro, né, apresentado ali no Hospital Souza Guiar, mostrando mais ou menos o que o acadêmico de medicina, o que o médico iniciante, ele tem que observar quando entra uma criança, um adolescente, com algumas lesões patognomônicas. Porque como você está vendo nessa fotografia aí, determinados agentes vulnerantes, quando eles batem no corpo, eles deixam marca. E essas marcas, às vezes, elas são tão
São características que permitem a você dizer qual foi o instrumento que fez esta lesão. São as chamadas lesões patognomônicas. Por favor, preste atenção. A lesão patognomônica diz que foi um instrumento daquele tipo, mas não diz que foi este instrumento. Para eu provar que foi este instrumento, eu preciso encontrar no instrumento vestígios corporais da vítima. Ou encontrar na vítima vestígios físicos do instrumento que fez a agressão. Fora isso, o que o perito pode dizer é que foi um instrumento deste tipo que fez esta lesão, mas não pode comprovar que foi este instrumento, salvo se houver características indiscutíveis. Ficou claro isso? Então presta atenção agora nesse slide. Olha lá. Essa moça entrou no hospital, nós tiramos isso do livro, espetacular livro do professor Higino Carvalho Hércules, né? E lá, na figura 31.4, está escrito uma lesão com assinatura, queimaduras produzidas com garfo aquecido em criança examinada no médico legal. Eu não tenho dúvida que foi um garfo aquecido que fez isso. E aí, de repente, na hora do julgamento, aparece lá uma pessoa e fala assim: doutor, por acaso foi este garfo aqui que bateu nesta pessoa e causou esta lesão? Ou então, doutor, será que foi este instrumento que bateu nesta pessoa e causou esta lesão? Aí eu digo assim, comparando esses dois, aí eu olho a lesão, não foi nenhum dos dois, mas foi alguma coisa parecida com isso. E se eu encontrasse um garfo que fosse exatamente igual a esse que está aí, eu poderia afirmar que foi este garfo que fez essa lesão? Eu não posso afirmar. Eu precisaria encontrar no garfo células do corpo da vítima para provar que foi este garfo que fez aquela lesão. Mas se eu não encontro este garfo, e este garfo é igual a todos os garfos parecidos com aquele que está lá, marcado na região glútea daquela pessoa, eu falo assim, olha, foi um garfo, mas eu não posso afirmar que foi esse. A não ser que ele tivesse um defeito característico e aparecesse lá a reprodução daquele defeito. Você está entendendo? É que é muito fácil você ler uma apostila, você ler um livro, e falar assim, a lesão é patognomônica, foi isso que fez aquilo. Não, foi uma coisa parecida com isso que fez aquilo. Quando você tiver em dúvida, você pega esse slide aqui e mostra esse aqui, ó. Olha só. Isso aí é muito usado para fazer xilogravura. Bota esse ferro em brasa e aplica na madeira e faz a marca. Ou então, para quem tem gado, e marca o couro do gado com esse ferro incandescente, sólido, incandescente. A finalidade dele é marcar o objeto. Às vezes se marca uma pessoa com esses garfos, com esses ferros. Às vezes se marca animais. E às vezes se faz desenhos na madeira com esse. Aí quando eu encontro um nome desse, um organograma desse, um nome desse aí gravado na pele da pessoa, eu falo assim, e foi um garfo, se meio com garfo, foi um ferro igual a esse que fez a marca. Doutor, foi esse aqui? Aí quando ele me mostra o ferro, eu vejo que o ferro tem as iniciais que estão gravadas no corpo da pessoa e fala assim, olha, se foi esse eu não sei, mas foi um igual a esse. Agora, se eu mandei para o laboratório e o laboratório pegou células da vítima naquele instrumento, aí eu não tenho dúvida que foi aquele instrumento que fez aquela lesão. Está percebendo o cuidado? O assodamento, a pressa em dar um resultado, pode causar uma complicação muito séria para alguém que é inocente no caso. Pronto? Muito bem. Mas o mais comum que a gente encontra é isso aqui, ó. Esse é o mais comum. Chega lá o nosso amigo com um dente completamente fraturado e arrancado,
uma equimose no lábio inferior e no lábio superior, e eu sei que houve uma lesão corporal. Ele está dizendo que levou um soco? Pode ser. O perito vai falar que foi uma ação contundente. E na hora de falar se isso aí é uma deformidade permanente ou é uma debilidade permanente, é aquela discussão que nós tivemos em aulas anteriores. O perito vai dizer que é uma deformidade e o STJ já disse que essas lesões são do tipo debilidade permanente. Ah, professor, mas eu estive lendo um livro que aprofundou o assunto e ele fala que nós temos que avaliar qual o percentagem da debilidade. Se foi menor que 3%, a lesão é leve. Se foi de 3% a 70%, a lesão é grave. Se a debilidade foi maior que 70%, a lesão é gravíssima. Mas que debilidade? Às vezes é debilidade da função fonética, às vezes é debilidade da função mastigatória e às vezes é debilidade da função estética. Então, analisando por esses três parâmetros, a fonética, a estética e a mastigatória, os peritos se dividem para dizer se isso aí é uma debilidade ou se é uma deformidade. Ok? Pronto? Vamos adiante. Aí, chegamos na questão de prova. Olha lá. O que você acha? Isso aí foi uma lesão recente ou foi uma lesão antiga? Ah, professor, isso aí é o espectro equimótico de Legrand-Sole. E está amarelo. Se está amarelo, é uma lesão antiga. Pois é, mas você repara que o centro da lesão está mais arroxeado. Quando está mais arroxeado, a lesão é leve. Então, ela é mais antiga e ela é também nova. Como é que é isso? Aí você tem que prestar atenção e analisar o seguinte: o que está acontecendo? Era uma equimose grande, a equimose começou a ser destruída pelos glóbulos brancos da periferia para o centro, a periferia foi ficando amarelada mais depressa e o centro está demorando mais. É a mesma lesão. Quem vai dizer se ela é recente ou se é antiga não é a vermelhidão do centro. Quem vai dizer se ela é recente ou antiga é a periferia que já está amarelada. Percebeu? Equimose, espectro equimótico de Legrand-Sole. Não deixa de ler isso aí, que isso aí é questão de prova. E para a gente chegar quase no fim dessa aula, nós vemos aqui, ó, uma lesão muito interessante. Você está vendo aí ossos. O exemplo aí é o fêmur. Fêmur é o maior osso do corpo humano. Fêmur. Fêmur. E aí esse fêmur, ele pode ser fraturado por forças de compressão, por forças de extensão, por força de cisalhamento, por forças de rotação e por forças de flexão. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer quando alguém pega uma criança e aperta o braço, ou torce o braço, ou aperta a perna, ou torce a perna, ou empurra a criança e a criança cai. Essas fraturas podem acontecer. Quando acontece uma fratura dessa, a natureza reage assim, ó. Olha lá. O osso é revestido por uma membrana externa, chamada periósteo. Peri, em volta. Ósteo, osso. Periósteo, a membrana que envolve o osso por fora. Como o osso é oco, dentro dele tem outra membrana, chamada endósteo. Endo, dentro, ósteo, osso. Então, o nosso osso, o nosso fêmur, ele é forrado por fora pelo periósteo e por dentro pelo endósteo. E aí tem muitos vasos sanguíneos. Então, na hora que ocorre uma fratura, os vasos sanguíneos se rompem, há um sangramento e forma-se um hematoma. Hemo, sangue, oma, tumor. Hematoma, uma coleção de sangue num lugar onde antes não havia sangue. E o sangue extravasado formou um lago naquele lugar. Um tumor, oma. Hema, sangue. Hematoma, um tumor de sangue no lugar da fratura. Aí, os principais elementos ósseos do osso, o osso tem os osteoblastos,
blastos, de branco, blastos, que botam cálcio no osso, e os osteoclastos, que comem o cálcio do osso. Então, diariamente, o osso está recebendo cálcio e o osso está perdendo cálcio. Os osteoblastos trabalham botando cálcio no osso e os osteoclastos trabalham tirando o cálcio do osso para que o osso fique bonitinho. Mas no momento que o osso está fraturado, os osteoblastos trabalham ativamente, produzem aquela formação anômala no lugar para soldar a fratura. É o chamado calo ósseo. Calo ósseo formado pelo periósteo e pelo endósteo. E essas células que estão trabalhando na formação do calo ósseo são os osteoblastos, que botam cálcio no osso. E os osteoclastos trabalham menos nesse momento. Aí o osso vai ficando deformado naquele lugar. Essa deformação que você está vendo aí, ó, essa deformação é o chamado calo ósseo. Aí, à medida que o tempo vai passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, os osteoclastos vão normalizando o aspecto do osso e aquele calo ósseo vai desaparecendo. E é isso aí que ajuda a gente a fazer o seguinte: observa, ó, essa imagem. Você está vendo o hematoma inicial, está vendo o calo ósseo formado, está vendo o calo bem estacionário, aí o tempo vai passando e lá depois da 17ª, 18ª, 20ª semana, aquele calo começa a desaparecer. E pode botar 3, 4, 5 anos às vezes, para esse calo dar a impressão que desapareceu completamente. Percebeu? Nós estamos mostrando aqui para você um desenho de apostila, mostrando isso. Ó. Fraturou, calo ósseo, o calo ósseo vai desaparecendo, até que ele quase desaparece. E a partir dessa estrutura é que o nosso querido amigo Silverman notou crianças que tinham ossos diferentes, com fraturas, com calos ósseos com idade diferente, equimoses com tonalidade diferente, escoriações com crostas de idade diferente. Ele falou assim: está acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei o que foi, mas isso aqui não é normal, isso aqui não é uma doença comum. Aí o Kemp, lá em 62, falou assim: isso aí é a síndrome da criança espancada. Percebeu? Aí eu fui lá procurar no dicionário e encontrei uma fratura. Repara a fratura. Osso do braço, húmero. Tem uma fratura aí. Qual a idade da fratura? O que você acha? Ah, professor, o calo ósseo não está aí, isso é uma fratura bem recente. Eu posso afirmar que isso aí foi uma agressão? Não posso. Pode ter sido uma queda, pode ter sido um acidente, mas tem uma fratura, que tem uma fratura, tem. E aí, quanto tempo esse camarada vai ficar sem as atividades habituais? Não sei. Eu vou marcar um novo exame, um exame complementar, após o 30º dia da lesão, ok? E aí, qual foi o instrumento que produziu essa ofensa? Também não sei. Mas para quebrar assim, a coisa não perfurou, a coisa não cortou, então foi alguma coisa contundente. Eu não sei qual foi o instrumento, mas sei que foi uma ação contundente. E no artigo 129, por enquanto, eu vou dizer que foi uma ação contundente, mas quanto à lesão ser leve, grave ou gravíssima, eu só vou poder afirmar depois que fizer o exame complementar após o 30º dia. Mas, professor, que idiotice, a gente está vendo que esse braço aí não vai ficar bom antes de 30 dias. Sim, mas a perícia não faz prognóstico. A perícia é diagnóstico. Ou aconteceu ou está acontecendo. E o Código Penal diz, lá no artigo 168, parágrafo 2º, que para responder ao inciso número 1 do artigo 129, você tem que fazer um exame complementar após o 30º dia da lesão. Senão, vai ficar meio complicado
esse resultado pericial. Percebeu? Aí eu estou mostrando aqui uma outra imagem. Olha lá. Agora você está vendo já um osso com calo ósseo formado. Essa imagem é de um caso de fratura e já está no terceiro ano de consolidação. Repare, não está curado, está consolidado. E aí, esse osso, com o tempo, vai diminuindo o aspecto desse calo ósseo até ele ficar completamente curado. Muito bem? Agora, de vez em quando, chegam lá no médico legal, essas marcas no punho, o pessoal chama de pulso, mas é punho, e aí perguntam assim, doutor, isso aí foi uma algema que fez isso? Eu não sei se foi uma algema, mas foi alguma coisa que faz uma contusão que poderia ser feita por uma algema. Poderia, mas eu não posso afirmar. E se encontrasse uma algema que se encaixasse nessa lesão, teria que encontrar células desta pessoa na algema para provar que foi aquela algema que fez esta lesão. E aí você encontra, às vezes, a criança nessa situação. Qual é o dolo da pessoa? O que o perito vai dizer? Isso aí foi o dolo de maltratar? Foi o dolo de proteger? Foi o dolo de evitar que a criança se machuque? A mãe tem que ir trabalhar e a criança vai ficar sozinha em casa? Isso tudo complica um pouco o que a pessoa pode fazer. De qualquer maneira, aí está um problema que o perito vai ter que resolver. Tá? Algumas vezes, a lesão não é física, ela é psíquica, ela é psicológica. Veja nesse exemplo, por exemplo, uma menina sendo intimidada com a aplicação de uma navalha que poderá causar danos irreversíveis nela. Então ela fica submissa, ela vai se submeter aos desejos do agente criminoso sem ter nenhuma lesão física no corpo, apenas que ela está sofrendo uma grave ameaça. Entenda, violência, uma coisa, grave ameaça, outra coisa. A grave ameaça, por mais que ela seja uma coisa violenta, a grave ameaça não é uma forma de violência para o Código Penal. Entendeu? Tanto que ele fala violência ou grave ameaça. E aí você está vendo uma grave ameaça que pode submeter a pessoa de tal maneira que ela não pode resistir aos desejos do agente. Agora, de vez em quando, tem umas situações tragicômicas, né? Você repara, esse menino, ele conseguiu enfiar a cabeça no buraco da cadeira e foi necessário quase uma operação de guerra para poder tirar o garoto de dentro da cadeira. Agora, é muito comum os maus tratos por questão de ignorância, de falta de dinheiro, de falta de recursos. E muitas crianças são levadas para o hospital, quando encontradas, por... Nesta imagem, você está vendo um novo tipo de agressão, que é deixar a criança sem alimentação, a criança abandonada. Agora, às vezes o dolo do autor tem que saber se é recurso. Às vezes a mãe não tem recurso, a mãe sai para buscar alimento no meio da rua, deixa a criança em casa e não consegue a comida, não consegue trazer. Às vezes tem 4, 5, 6 filhos, e aquele último, que é o mais desnutrido, é o que vai ficando por final. E normalmente as crianças morrem sem que alguém qualquer pessoa tome conhecimento do que aconteceu. É um caso de maus tratos, é um caso de criança maltratada. E aí, se você pegar ao pé da letra, a pessoa que cuida desta criança e que deixa chegar nesse estado, ninguém quer saber se ela tinha condições ou não de fazer diferente. Ela vai ser responsabilizada pelo dano que essa criança está sofrendo, porque ela é o agente garantidor. E se ela é o agente garantidor, ela não pode permitir que esse mal-estar, que essa complicação aconteça com essa criança, se ela puder evitar. Percebeu? Agora, vou deixar com vocês aqui umas imagens para você observar como faz o ser humano, as lesões que acontecem, que o ser humano produz. O que será que essa pessoa fez? Espancou a criança, bateu tanto que matou. Lesões externas diversas. O que se passou na cabeça dessa pessoa quando ela fez isso?
Agora, por que que depois ainda pingou vela nos olhos da criança? Será que alguma forma de arrependimento? Porque para maltratar não foi. Talvez para manter os olhos fechados. Ou seja, estava lá no livro do professor Vargas Alvarado, tá? Imagens da criança maltratada. E você tem uma série de imagens de criança maltratada, cada uma delas mostrando um jeito diferente. Observe a hemorragia subconjuntival, observa as equimoses espalhadas pelo corpo, e aí o médico não pode dizer exatamente o que foi que aconteceu. Mas ele vai localizar essas lesões, se possível vai fotografar, vai analisar a tonalidade, vai descrever as fraturas, ou seja, tudo que possa depois ser reunido para indiciar o agressor como autor disso aí. Aí vai discutir se é maus tratos, vai discutir se é tortura, vai discutir se é apenas lesão corporal, vai discutir se é homicídio. Isso tudo vai ser discutido na área judiciária, porque na área médico-legal só vai haver a descrição das lesões, ok? E no caso, como essa criança morreu, vai ser analisada a causa da morte, ação contundente. Eu não sei qual foi o agente vulnerante, ação contundente, ok? Então você já viu a imagem do olho, que eu mando você olhar, você já viu a imagem da hemorragia subdural, que eu quero que você guarde isso na memória, e no encerramento, o mesmo encerramento da aula anterior. Isto não é simples. Aprofundaremos as discussões mais tarde. Observe o que pode estar acontecendo na vida das crianças, muito submissas, tristes, mesmo sem lesões físicas. Tenha calma. Estamos aprofundando aos poucos. Vem agora a videoaula 7, que é a terceira parte da síndrome de maus tratos com criança. Aos poucos, você já vai aprendendo a localizar as lesões e a entender como é que funciona a cabeça do agente agressor e como é que funciona a cabeça da criança. Ela não consegue falar, ela não te diz nada. Ela, às vezes, se tiver coragem, olha para você e no olho dela, ela está tentando fazer você compreender o drama que ela está passando quando ela tem que voltar para casa junto com aquele agressor. Mas se ela não voltar para casa junto com aquele agressor, ela vai para onde? Essa é a pergunta que a gente não consegue responder. Ok? Então, até a próxima, depois nos vemos.